aqui hoje para iniciar mais uma semana de aula. E olha só, hoje nós vamos falar sobre o N. Mas não é só sobre o N, também vamos falar sobre o N mais a vogal, como nós já falamos sobre o M. Hoje é sobre o N de navio. E por que foi que tia trouxe essa anjinha? Porque a gente vai ver como se escreve a palavrinha anjo. Por que ela tem esse som? Anjo. Porque o N está depois da vogal, assim como nós aprendemos com o M. Só que o som do N é diferente do M. É diferente para Quando a gente fala com o M de mala, nós fechamos a boquinha, ó. E quando a gente fala com o N de navio, nós falamos de forma mais aberta. Então, hoje nós vamos ver na prática, com algumas palavrinhas, como é que a gente faz isso. Mas antes, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ver as familhinhas. A familhinha do N e como o N fica acompanhado das vogais, quando ele vem depois das vogais. E olha só. Na. N mais A. Na. Na de quê? De navio. N mais E. Né. Né de quê? De nervoso. N mais I. Ni. Ni de quê? De ninho. N mais O. Novo. E N mais U. Nuvem. Agora, nós vamos ver qual é o som que o N vai fazer depois das vogais. Vamos prestar muita atenção. Olha só. Repitam aí com tia. Como é? Em. Com I. In. E com O. Com U. Então, pessoal, aqui tia trouxe para vocês, além da nossa anjinha, bem bonitinha, nós trouxemos algumas palavras onde vamos comparar a palavra com o N, depois das vogais e sem o N, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Tia trouxe aqui um pote. Pote de quê? De mel, pote de guardar qualquer coisa. Só que aqui ele está escrito sem N. Vamos ler aqui junto com o tia. Pote. Novamente, pote. E aqui eu coloquei um N vermelhinho. Vamos ver como o som vai mudar e como a figura também vai mudar. Ó. Aqui a gente viu um pote. E aqui a gente está vendo uma ponte. Pote sem o N. Quando eu coloquei o N, fez assim, ó. Ponte. Olha o sonzinho do N. Ponte. Então, quando adicionamos o N à palavrinha, observamos a mudança do som. Neste caso aqui, a gente, além da mudança do som, vimos que também são coisas diferentes. Um pote e uma ponte. Aqui, nós temos uma, vamos ler aqui com tia? Roda. Novamente. Roda. E se eu colocar o N, como vai ficar? Vamos ler aqui, ó. Honda. Novamente, escuta o sonzinho. Honda. Então, toda vez que colocamos o N entre as vogais, depois da vogal, ele vai fazer esse sonzinho que vimos aqui hoje. Vamos ler aqui novamente, ó. Pote. Pote. E se eu colocar o N? Ponte. Aqui, roda. E se eu colocar o N? Honda. Então, vimos hoje o som que o N faz quando ele vem depois das vogais. Como vimos na aula de hoje, o som que o N faz depois das vogais. Na, né, ni, no, nu, ele faz quando ele está antes. Quando ele está depois, ele faz en, in, on e E olha só, a gente viu que o M, a gente só escreve antes de P e B, na aula passada. O N não, a gente consegue escrever o N antes de outras consoantes. Então, a gente vai ver aqui o exemplo, tá certo? Como o tia mostrou aqui para vocês. Quando escrevemos sem o N, essa palavrinha aqui, pote. Quando eu coloquei o N, ela virou outra palavrinha,
ponte. Olha o sonzinho, a diferença do som. Pote e ponte. Aqui, roda e ronda. Vamos comparar o som? Falem aí, vocês também falem para vocês escutarem o que vocês estão falando. Vamos lá. Roda e aqui ronda. Então tem uma diferença de som quando o N entra na palavrinha, quando ele vem depois da vogal, não é? Então aqui a gente vai ver outros exemplos. Olha essa palavrinha aqui, vamos ler com tia. Bode. Novamente, bode. E se eu colocar o N depois desse O, como vai ficar? Falem aí pra mim. Vai ficar bonde. Olha só, quem vai colocar aqui pra gente ler, ó. Vamos lá? Bonde. Tá vendo, pessoal? Aqui, sem o N, a gente falou bode. E aqui, com o N, mudou. Bonde. A palavrinha aqui, rosa. Vamos lá? Nuca. Novamente, nuca. E se eu colocar o N aqui? Falem aí pra mim como vai ficar. Nunca. Olha só, coloquei o N aqui, a palavrinha mudou. Era nuca. Com o N ficou nunca. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Catar. Novamente, catar. E se eu colocar o N aqui? Cantar. Olha só o som que o N faz, pessoal. Cantar. Então hoje nós vimos que o N, após as vogais, vai fazer esse sonzinho de an, em, in, on e A atividade de hoje é no livro de língua portuguesa e as páginas são 58 e 59. Na página 58, no número 1, observe as figuras e circule aquelas cujo nome é escrito com N depois. Vocês vão preencher a tabela, tá certo? Vocês vão circular as figuras que as palavrinhas são escritas com N. Depois vocês vão preencher a tabela abaixo. Na tabela, vocês vão escrever a palavrinha. Em seguida, vocês vão contar as sílabas que essa palavra tem e depois vão separar as sílabas. Por exemplo, se vocês colocarem a palavrinha novelo, novelo, colocar no lugar da palavra, depois vão numerar as sílabas. Novelo, tem quantas sílabas? 3, eu coloco o número 3 aí. E em seguida vocês vão separar no, tracinho, V, tracinho, lo. E assim vocês fazem com as outras palavras. No número 2, algumas palavras nas frases abaixo estão com sílabas invertidas. Reescreva as frases corrigindo-as. Giovana tomou uma necaca cheia de chocolate no café da manhã. Que palavrinha é essa que está destacada? Caneca. Vocês vão observar, reescrever a frase corrigindo a palavra que está em ordem alterada. No número 3, descubra o enigma e faça uma ilustração da resposta. Ele anda sobre as águas, é maior que uma jangada. Podemos usar as mãos ou um motor para pô-lo em disparada. O que é isso que anda sobre as águas? Muito fácil, né? Vocês vão desenhar aí abaixo. No número 4 da página 59, você conhece a história do Pinóquio? Leia e a seguir faça o que se pede depois. Pinóquio, essa é a história do boneco de madeira que queria ser menino e que quando mentia seu nariz crescia. Um dia ele fugiu e foi parar até na barriga de uma baleia. Lá encontrou seu pai e conseguiu sair e voltar para casa, prometendo nunca mais mentir. Aí veio uma fada e transformou-o em um menino de verdade. E ele e seu pai foram felizes de verdade. Na letra A, copie abaixo 6 palavras do texto com a letra N. Na letra B, quantas sílabas tem a palavra do título? Separe-as abaixo. Vocês vão dizer quantas sílabas tem e vão separar as sílabas do título do texto aí abaixo. No número 5, o nome de todas as imagens abaixo é escrito com a palavra N. Circule apenas aquelas que completam as frases.
Vocês vão observar aqui as 3 frases na letra A, B e C e vão circular apenas as imagens que vocês vão escrever aí embaixo. Por exemplo, letra A, o macaco gosta muito de... Vocês vão procurar o que o macaco gosta. Banana. Circula banana e escreve a palavrinha banana aí. E assim nas outras formas também. No número 6, acrescente a letra N e forme novas palavras. Depois separe suas sílabas. Hoje a gente viu que se colocarmos a letra N, a palavra vai mudar, né? Então vocês vão fazer a mesma coisa nessa atividade do número 6, tá certo? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo!